Irmãos, por favor, abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, o versículo que eu quero iniciar esta noite está no verso de número 30, parte B, mas nós vamos ler todo o verso 30. É um livro muito conhecido pelos leitores da Bíblia, tem as histórias, a história do primeiro, do profeta filho da Ana, um homem que fez ali, participou da transição dos juízes do reino dos reis, do período monárquico de Israel. Mas eu estava mais uma vez lendo e me lembrei para falar sobre honrar a Deus nesta noite, desse texto. Eu quero ler com os irmãos o verso de número 30. 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 30. A minha tradução, essa tradução aí, arque é envelhecidos. Tem uma tradução que está dizendo: aqueles que me desprezam serão desprezados. Né? É a mesma significado dessa palavra, envelhecidos. A gente às vezes lê e acha que é envelhecidos, mas não. A ideia aí não é envelhecidos, a ideia aí é desprezados também. É a mesma paga que tem como consequência do versículo. Todos encontraram? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que desprezam serão envelhecidos ou serão desprezados. Tem alguma tradução que é escrito desprezados aí? Tem? Aviltados. Desprezados também é a mesma significado. Vou ler de novo. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos, aviltados ou desprezados. Pode tomar assento, meus irmãos. É bem certo, meus irmãos, que existem algumas coisas na Bíblia que nos fazem pensar. Será que Deus volta atrás? Será que Deus muda? Quando nós visualizamos a Bíblia nas qualificativas de Deus, nas premissas divinas, a impressão que temos, e claramente Deus é imutável, mas quando nós observamos mais uma vez esse texto, nós começamos a pensar, será que promessas de Deus, será que Deus muda planos, será que Deus muda projetos, será que Deus quebra promessas estabelecidas, podem ser quebradas? E isso aqui, esse contexto e esse verso que lemos, ele nos mostra que isso pode acontecer. Pode haver precedentes, pode haver mudança de planos de Deus. É bem verdade que as mudanças de planos de Deus está atrelada à condição das pessoas em viver na vontade, no centro da vontade do Senhor. Todos nós bem sabemos, conhecemos de cor e salteado o contexto que se dá aqui. O contexto que se dá aqui é Eli, sacerdote do Senhor, com as suas responsabilidades de sacerdócio, vivendo esse período de sacerdote que tinha que estar diante do Senhor. A ideia que se tem na Bíblia, o sacerdote, como representante de Deus, era alguém que deveria ter algumas qualificativas que as pessoas, quando
se atentavam para ele, na verdade, ele estava ali representando Deus. Tanto é que quando você vai ver as leis estabelecidas para um sacerdote, o sacerdote não podia ter defeito, o sacerdote não podia ter manchas, o sacerdote não podia ser cego, ser coxo. Por quê? Porque a ideia do Antigo Testamento era a ideia de um representante de Deus. E Eli é um desses sacerdotes. Só que quando nós observamos, quando Deus separa lá atrás a casa dos levitas, ou a tribo de Levi, para oficiarem diante do Senhor, havia ali uma promessa estabelecida. Havia ali um decreto de Deus que aquela casa, ou que aquela tribo e a sua descendência teriam esta função. E quem está aqui representando os levitas, representando essa tribo de sacerdote, a casa de Eli. E nós bem sabemos aqui, o contexto aqui é que esta casa, ainda que tenha uma promessa, ainda que nós enxergamos Deus falando com ele, na verdade eu tinha dito à tua casa que vocês andariam diante de mim perpetuamente. A palavra perpetuamente em um tempo sem fim. Enquanto tivesse gente, enquanto tivesse culto, enquanto tivesse sacrifício a ser oficiado por um sacerdote, a sua casa seria responsável. Só que aqui Deus vai quebrar isso. Deus vai mudar os seus planos. Deus vai quebrar esta promessa predita para esta casa. Por quê? Porque todos nós sabemos como os filhos de Eli, quais os comportamentos dos filhos de Eli, como eles estavam se portando diante do ofício sagrado do Senhor, como eles estavam desleixados, fazendo relaxadamente aquilo que deveria fazer e escarnecendo das coisas de Deus. Basta você se atentar para o capítulo 2, o que eles faziam, aquilo que era para Deus, eles pegavam as melhores partes, e não obstante só em pegar as coisas que era para Deus as melhores partes, eles estavam tendo relação com mulheres, ou seja, cometendo orgias, cometendo atrocidades, e a palavra do Senhor vai dizer que Deus quebra a promessa que eles andariam. E eu fico aqui com a segunda parte, Deus dizendo, longe de mim tal coisa o que? Ele está dando a explicação da parte A, se havia uma promessa perpétua, se havia uma promessa permanente, uma promessa que não tinha tempo de duração, eu estou estabelecendo agora, vai acabar agora. Por quê? Porque longe de mim tal coisa, porque os que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Amém? E pensando sobre isso, irmão, o que é honrar a Deus? O que é honrar ao Senhor? Qual é o nosso entendimento? Como eu posso honrar a Deus? O que a Bíblia aponta? O que a Bíblia me mostra? Quais são os exemplos da Bíblia? Será que a Bíblia tem alguns exemplos? O que é honra? Entender essa palavra. O que é honrar a Deus? O que é colocar Deus em evidência? Deus em um patamar elevado? Deus colocar em uma condição de alguém distinto, digno de alguma coisa, digno de glória. Então nós vamos caminhar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Eu inicio dizendo assim: todos nós gostamos de sucesso, sim ou não? Quem gosta de sucesso diz aleluia. Quem gosta de bons resultados na vida diz glória a Deus. Quando eu falo isso, eu estou falando de bênçãos, de vitória, de prosperidade, ou de tudo aquilo que às vezes nós desejamos, sonhamos e trabalhamos para isso. Mas observamos aqui que Deus, um Deus de princípios, existe aqui dentro desse texto e desse contexto que vamos falar, um princípio poderoso de ser abençoado, de atrair as bênçãos do Senhor, de ter resultados favoráveis naquilo que fazemos,
de ter resultados significantes daquilo que fazemos, de ser uma espécie de imã para atrair aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E existe aqui um princípio espiritual poderoso. E qual é? Esse princípio chama honrar a Deus. Vamos repetir isso? Honrar a Deus. 1, 2, 3. Honrar a Deus. Observe, irmão, nós vamos descobrir que quem honra a Deus, quem aprende esse princípio poderoso, a sua vida passa a ter resultados melhores, satisfatórios. Vitórias são relativamente adquiridas com menos esforço. Não está dizendo que você não vai se esforçar. Não estou dizendo aqui jamais que talvez não vai ter prova, não vai ter dias maus. Não estou falando isso. Estou dizendo que existe um princípio aqui espiritual poderoso de você atrair a bênção de Deus. E o princípio que vemos aqui, naquilo que nós acabamos de dizer, é Deus dizendo: quem me honra, eu vou honrar. Olha que interessante. Quem me honra, eu vou honrar. Então, se eu honro a Deus, Deus vai me honrar. Aleluia. É claro, meu irmão, entenda, a honra de Deus está num patamar elevado dos homens. Foi isso que propositalmente nós lemos o Salmo 115. É o que o salmista está dizendo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ou seja, nós não glorificamos homens, nós não glorificamos anjos, nós não glorificamos coisas, mas nós glorificamos a Deus. Deus é digno de toda a honra e de toda glória. Amém? É isso que o salmista expressa no Salmo 115 que nós iniciamos. Então nós vamos observar que um princípio poderoso que abre as portas do céu para a nossa vida, que abre os celeiros de Deus para a nossa vida, este princípio aqui, dentro de que nós vamos falar nesta noite, é o princípio de honrar a Deus, aleluia, de colocar Deus em um lugar, em um patamar distinto. Glória a Deus. Então nós vamos observar como eu honro a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Eu quero fazer aqui uma conexão com o que Paulo escreveu aos Coríntios. Parece um versículo que não tem muito a ver, mas eu quero explicar para os irmãos que tem muito a ver com o que Paulo está ensinando aos irmãos de Corinto. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios, capítulo 10. Portanto, quer comas, quer bebas, ou faças outras qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. A minha tradução está dizendo assim: portanto, quer comais, quer bebais, fazem tudo para fazer qualquer coisa, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Ou seja, Deus está num patamar elevado. Observe que não é sem propósito que Deus inspira Moisés a estabelecer o decálogo para Israel, dizendo: nós vamos amar ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças. O que ali está ensinando? Que nós devemos honrar a Deus. E honrar a Deus aqui, nesse verso, Paulo está dizendo assim: tudo que eu faço, eu como, eu bebo, eu vivo, eu trabalho, eu vivo nesta vida, tudo que eu faço tem que ter um propósito. E que propósito? Deus deve ser honrado. Amém, meus amados? E isso aqui não é fanatismo, não. Porque nós aprendemos, amados, nós não servimos a Deus simplesmente na casa do Senhor, embasado naquilo que Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus capítulo 5, que as nossas obras glorifiquem, nossas obras aqui na terra glorifiquem o Pai que está nos céus. Ele está dizendo a você:
aonde nós estivermos, a nossa vida deve agradar ao Senhor. A nossa vida, os nossos feitos, na palavra que Paulo usa, fazer tudo, os nossos feitos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós convivemos ou vivemos, tem que ser para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado. Quem pode dizer amém? Então, tudo que nós fazemos na nossa vida diária, no nosso comportamento diário, ele deve agradar ao Senhor. E ele coloca nesse patamar aqui de comais e bebais, porque são coisas elementares, são coisas básicas que todo homem faz, geralmente quando está de jejum, todos os dias. É comum, alguém para estar vivo tem que comer e tem que beber, é uma coisa básica. E ele inicia dizendo assim: no básico nós devemos honrar a Deus. No básico, em toda a nossa vida, nós devemos honrar ao Senhor. E honramos a Deus com a nossa vida, não tem ambiente, não tem lugar, não tem zona territorial, não tem espaço geométrico. Aleluia! Na verdade, às vezes, nós estamos de repente longe ou fora do nosso habitat ou do nosso lugar, mas aonde nós vamos, onde nós estamos, nossa vida deve honrar a Deus. Nós honramos a Deus com a nossa vida. E quando eu penso nisso, eu me lembro de um dos patriarcas, José, filho de Jacó, que todos nós sabemos. Jacó está lá no Egito, Jacó está lá fora da sua casa. Vocês sabem como ele chega ali no Egito. A Bíblia diz que foi vendido pelos seus irmãos, fora do alcance da sua família, mas a sua vida estava honrando o Senhor. E honrava como? Honrava sendo bom empregado, e honrava a Deus não traindo a confiança do seu Senhor, não traindo a lei de Deus, no sentido de possuir uma mulher que não lhe convinha. Todos nós sabemos disso. Ele estava fora dos alcances dos amigos, fora do alcance da sua família, mas ele estava, mesmo fora do alcance das pessoas que ele conhecia, ele sabia que a sua vida, mesmo estando no Egito, a sua vida tinha um propósito. E que propósito? É o propósito de honrar a Deus. Eu não vou pecar, eu não vou quebrar um mandamento do Senhor, eu não vou quebrar alguns princípios na minha vida. Não é lugar, irmão, não são aquilo que nós estamos rodeados. Eu gosto do texto dos Hebreus. Ele diz assim, que nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Aí ele fala ali que existe um pecado, que existe embaraço, mas nós temos que continuar olhando para o Senhor. Então não é Egito ou qualquer outro lugar, não é dentro de casa ou fora de casa. Na verdade, nada pode nos ocultar dos olhos de Deus, nada pode nos afastar do olhar do Senhor. O olhar do Senhor é em todo lugar. Aleluia! E se o olhar do Senhor é em todo lugar, quando Paulo escreve aqui, quer comais e quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, nós podemos estar fora do alcance das pessoas que nos conhecem, mas fora do alcance do olhar de Deus, não. Então, se eu não estou nunca fora do alcance do olhar de Deus, a minha vida, os meus procedimentos, a minha conduta, ela tem que honrar a Deus. Porque quando eu honro a Deus com a minha vida, é um princípio poderoso de atrair a bênção de Deus para a minha vida. Quando eu honro a Deus com a minha vida, é um princípio poderoso para eu obter vitória. Quando eu honro a Deus com a minha vida, é um princípio poderoso para mim prosperar, para mim ter sucesso naquilo que eu faço.
Segunda coisa, meus irmãos, observe que José está honrando a Deus. E o princípio aqui que nós lemos, a palavra de Deus para a casa de Eli, eu honro os que me honram. Quando José honra a Deus ali, não se contaminando, não se misturando, não quebrando, aleluia, a lei de Deus, a Bíblia diz que Deus agora vai honrar. Honrar como? Ele sai da prisão e vai ser governador, mostrando para nós que quem honra a Deus em secreto, o secreto aqui é a base que Jesus ensina. Quando alguém quer falar com Deus, entra no seu quarto ou no seu aposento, alguma tradução está dizendo aposento, fale com o teu pai em secreto, e em secreto ele vai ouvir e vai derramar a sua bênção de forma pública. E aí eu parto desse princípio: quem honra a Deus no secreto será honrado em público. Por exemplo, quem falou para os amigos de José, que José tinha alguns princípios espirituais na sua vida? Ninguém. Mas ao honrar a Deus, Deus o tira da prisão, Deus o tira do cárcere e faz ele ser governador, a segunda pessoa lá no Egito. Então, quem honra a Deus no secreto será honrado por Deus em público. José foi honrado em público. Aleluia. Tem coisas que são assim. Tem coisas que a gente faz para Deus no secreto. Mas o Senhor, para nos honrar, aleluia, Ele nos honra em público para a glória do seu nome. Amém, meus amados? Segunda forma de eu honrar a Deus. Eu honro a Deus, a primeira, com a minha vida. Segunda coisa, eu honro a Deus nas decisões difíceis que tenho que tomar. Quem aqui já teve que tomar decisão difícil na sua vida? Quem aqui, talvez, durante a caminhada, de repente, talvez pela sua falta de experiência, isso é comum, né? Eu me lembro que, de repente, nós, quando nos tornamos adultos, o que é adulto? Adulto é quando você tem uma casa para administrar. Adulto é quando você não depende mais de alguém, quando você não está na sombra mais de alguém, e que de repente a decisão é sua, não é verdade? Quando você tem que ir para a esquerda ou para a direita, alguma decisão você tem que tomar, não pode ficar no meio do caminho. E tem escolhas e tem decisões que talvez muitos de nós já passamos nas encruzilhadas da vida, aleluia, sem saber para onde vamos. Vamos para a esquerda, vamos para a direita. Eu me lembrei agora do filme do Tom Hanks, do Náufrago. No final do filme ele está lá na encruzilhada. Vai para frente, vai para o lado, para onde que eu vou? Então, situações difíceis, escolhas difíceis. E nós honramos a Deus também com escolhas difíceis. E quando eu me lembro de escolhas difíceis, aleluia, coisas que às vezes nós temos que decidir, coisas que às vezes vai na contramão do que o mundo apresenta, ou das propostas que nós recebemos. É verdade? Todos nós, a Bíblia diz que um dia Jesus proferiu: eu vos envio no meio de lobos, vocês são ovelhas, mas eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E ovelha no meio de lobo parece um paradoxo, parece uma coisa absurda, parece uma coisa que já sabemos o resultado. Ovelha no meio de lobo certamente vão ser devoradas. Só que não, queridos, nós somos ovelhas no meio de lobos, nós somos ovelhas no meio do mundo nocivo, no mundo contaminado, no mundo que diz a Bíblia que jaz no maligno, no mundo tendencioso para o mal, no mundo inclinado para as concupiscências da vida, no mundo de normalidades. E nesse mundo de normalidades, nós às vezes temos que tomar decisões difíceis, fazer escolhas difíceis, e na contramão das decisões que os outros fazem. É verdade.
Ir ser diferente. Aleluia. Ser diferente. Ter o padrão que Deus quer que nós tenhamos. O padrão de qualidade. Aleluia. Toda empresa que vende qualquer coisa, que tem o selo de alguma coisa, quando você vai comprar um bom café, tem um selo lá de qualidade. Quando você vai comprar uma boa coisa, tem um selo de qualidade. E nós também, como os filhos de Deus, como servos de Deus, nós também devemos ter o selo de qualidade que o Espírito Santo, ele nos dá, ele nos garante, ele nos aperfeiçoa a cada dia para isso. Aleluia! E selo de qualidade é para que, além de você honrar a Deus com a sua vida, você honra a Deus também em decisões difíceis. Aleluia! Abra sua Bíblia, por favor. Clássico também. Daniel, capítulo de número 1, verso de número 8. Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Conhecido de voz salteada por nós. Daniel, capítulo de número 1, verso de número 8. Por gentileza, o irmão aí, uma irmã, leia, por gentileza. Vamos lá? Daniel, profeta Daniel, capítulo 1, verso de número 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aleluia! Todos nós sabemos, irmãos, esse contexto bíblico, ele se dá na primeira deportação do cativeiro babilônico, quando Jerusalém é cercada pelos babilônicos, onde primeiro Nabucodonosor, ele vai levar os príncipes de Jerusalém, ele vai levar a família real, ele vai ter a preocupação de levar os jovens. Você vai ver isso lá no livro de Crônicas. Você vai ver esse contexto bíblico dentro disso. É a primeira deportação ali. Há quem diga que é no ano de 605. Jerusalém vai cair no ano de 586. Há quem diga que é no 605 que Jerusalém tem a sua primeira invasão pelos babilônicos, nesse contexto aqui de Daniel. E a ideia de Nabucodonosor era uma forma dele tirar a ideia de religião das nações subjugadas, de tirar os costumes, de quebrar todos a ideia de culto, a ideia de religião, a ideia de unidade. Na verdade, a proposta dos babilônicos, como dos assírios também, era deportar as pessoas, fazer uma mistura e as pessoas fossem perdendo a sua identidade, ou uma espécie de miscigenação, uma espécie de mistura, uma espécie de perder o selo da pureza. Aleluia! A ideia é essa. Mas a Bíblia vai dizer que o responsável em atender os jovens, em ensinar os jovens, a dar um alimento diferenciado para os jovens, porque a ideia, a proposta de Nabucodonosor é para que esses jovens pudessem ter um tratamento diferenciado, para que eles pudessem sobressair e de repente servir no palácio. A Bíblia vai dizer que o responsável tem lá uma incumbência de dar um tratamento na sua visão da melhor maneira possível, para que aqueles moços se desenvolvessem, ficassem formosos, ficassem esbeltos e fossem ensinados na cultura da Babilônia, com a ciência, com os conhecimentos que ali tinha, para bem servir. Mas a palavra de Deus vai dizer no verso que nós lemos, Daniel estava ali nesse contexto, ele coloca no seu coração a não se contaminar. Há quem diga aqui que a porção do manjar do rei, ou a comida do rei, era consagrada a divindades.
divindades babilônicas, consagrada à idolatria, a coisas que o judeu não comia, coisas que desagradavam ao Senhor, coisas que estavam prescritas na lei mosaica. E quem vive a lei na íntegra, quem está ainda pautado a sua vida na lei, eu sei bem o que é isso, porque hoje de manhã eu conversava com alguém, né? A gente sabe que serve a Deus, sabemos que nós dois servimos a Deus, que os nossos costumes são diferentes. Era um adventista, né? E eu brincava, batia nas costas dele e falava: amanhã eu vou trazer um camarão frito para você. E eu sei que o adventista, não o adventista meia boca, mas o adventista de verdade não come camarão, né? Não come peixe de fogo. Amanhã eu vou trazer para você um camarão com pintado. Você come? De maneira nenhuma. Quarta-feira que vem eu vou trazer feijoada para você. Você come? Não come, ele não come carne de porco, né? Quem vive na regra da lei, vive na íntegra de verdade, eu sei. Claro, brincando, eu falei para ele: não estou desdenhando daquilo que você acredita, respeita a sua fé, mas eu não estou pautado nisso. Expliquei para ele algumas coisas, né? E eu não estou pautado nisso, mas não vai ser uma discussão de fábrica que nós vamos aclarar todas as dúvidas de alguém. A Bíblia vai dizer que Daniel não quer comer desta comida, não quer beber daquilo que tinha na mesa do rei, não quer beber das iguarias que se tinha na Babilônia. A Bíblia diz que ele tem que tomar uma decisão difícil, irmão. E isso parece que para nós é uma decisão fácil, mas é difícil, porque o eunuco tinha recebido a incumbência do rei de dar um tratamento diferenciado que seria percebido no semblante dos homens ou dos rapazes aqui. E Daniel não quer. Daniel pede depois, um pouco mais abaixo, para ser servido com legumes. Puxa vida, se o rei manda, determina a ração do que tinha de melhor na Babilônia, para os rapazes se desenvolverem, ficarem esbeltos, bonitos, e de repente Daniel entende que aquilo não era para ele, uma decisão difícil. E agora, como é que vai fazer? E talvez alguém vai pensar: nós não vamos comer do que tem de melhor na Babilônia, nós vamos ficar magro, nós vamos ficar diurético, nós vamos ficar magricela, nós vamos ficar doente, anêmico. O rei vai perceber e vai ter problema com o eunuco que tem essa função. É uma decisão difícil, ou não? Não é verdade? Está fora da sua pátria, fora do lugar, foi acabado de ser levado preso, cativo, para uma pátria que não é dele, para um lugar que não é dele. É-lhe oferecido o que tinha de melhor lá no palácio. Puxa vida, estou aqui, Deus me abençoou, estou no palácio, vou comer na mesa do rei, vou comer no manjar do rei. Puxa vida, e agora? Que decisão difícil, irmão. A Bíblia diz que ele se assenta no seu coração, coloca um propósito no seu coração: eu não vou participar. Sendo estrangeiro, ele manteve a sua fidelidade ao Senhor, mesmo estando fora da sua pátria, mesmo estando distante de Jerusalém, mesmo com o privilégio das iguarias lá da Babilônia, ele coloca no seu coração ser fiel ao Senhor. É uma decisão difícil, e a palavra do Senhor vai dizer lá: quando eu vou honrar quem me honrar, Deus vai honrar Daniel. Você vai ver Daniel passando por inúmeros reinados, por inúmeros reis. Daniel vai fazer transições de babilônicos, persas, medo-persas. Vai ser honrado em todos eles. Por quê? Porque a recompensa que Deus dá, a honra que Deus deu para Daniel, quando Daniel honrou a Deus em tomar decisões na sua vida, de não se contaminar, a Bíblia diz que Deus também o honrou. Deus deu para ele sabedoria, Deus deu para ele autoridade, Deus deu para ele honra diante dos reis. Daniel, meus amados, ele tem o privilégio
de ser honrado até por reis. Basta você ver nesse livro, a Bíblia diz que um dia Daniel é atirado na cova dos leões. Diz a palavra que Dário agora, não mais Nabucodonosor, Dário, ele está na porta da cova. Daniel, no outro dia. Por quê? Porque tinha Daniel alcançado honra diante dos reis. Ou seja, o testemunho de Daniel vai ser marcado como um legado de alguém que nos seus primórdios aprendeu a honrar ao Senhor. Basta ver cultura judaica. Os jovens eram ensinados desde da sua vida precoce, desde a sua juventude, desde a sua adolescência, desde criança. Era mandamento incutir os mandamentos na criança, crescer nos princípios do Senhor. E quando nós crescemos nos princípios do Senhor, como diz Salomão, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando crescer não vai se desviar, não vai se apartar dos mandamentos. O mandamento vai ficar inserido, vai ficar plantado. Aleluia! Vai ficar inserido e a pessoa vai viver. E quem vive nos mandamentos do Senhor, Deus também recompensa. Deus dá sabedoria, Deus dá autoridade e Deus dá honra diante dos reis e das pessoas que estão à nossa volta. É verdade, meus irmãos. É comum você ouvir alguém que de repente não tem curso superior. É comum você ouvir testemunho de alguém que de repente não tem um curso, uma sabedoria extremada, elevada, culturalmente, mas quando abre a boca, as pessoas param para ouvi-la, porque todas as vezes que ela abre a boca, Deus usa os seus lábios. Aleluia! A sua boca é um celeiro, é uma fonte inesgotável de verdades de Deus. A sua boca, ela exala sabedoria. E como o Tiago disse, não uma sabedoria conquistada em banco de nenhum lugar, mas uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que Deus dá como honra àqueles que o honram. Como honra àqueles que colocam Ele no lugar que lhe é devido. Amém? Então eu honro a Deus com a minha vida. E eu honro a Deus também quando eu tomo decisões difíceis. Aleluia. Um conselho, meus amados. Eu já passei por isso. Tem coisas que às vezes nós temos que tomar uma decisão, né? Quando não tem uma pessoa experiente, uma pessoa que você julga, uma pessoa capacitada, uma pessoa conselheira, né? Uma pessoa que vai extrair ou que vai te dar uma palavra de sabedoria. Quando falta isso, né? Peça a Deus, aleluia, peça ao Senhor, porque se existe uma qualificativa, uma virtude da parte de Deus, a Bíblia diz que Ele é conselheiro, aleluia, conselheiro, ou melhor, há quem diga que dos nomes ali descritos por Isaías, são nomes compostos. O que é isso? Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, ou seja, dois nomes. Então há quem diga que ali o maravilhoso se aplica no conselheiro. Ele é maravilhoso conselheiro, ele tem conselho para todas as horas, ele tem direção para todas as horas, ele tem escape para todas as horas, ele tem solução para todas as horas. Então, quando nós estivermos em qualquer demanda que nos obriga a tomar uma decisão, tome uma decisão direcionada por Deus, tome uma decisão pautada na Bíblia, tome uma decisão que não confronte aquilo que o Senhor nos ensina, tome uma decisão naquilo que não vai na contramão dos seus princípios como cristão. Tome uma decisão de uma coisa que não vai macular o nome do Senhor, que não vai desonrar o nome do Senhor, mas que as nossas decisões, Deus seja glorificado em todas elas.
que as nossas decisões, Deus sobressaia em todas elas, Deus possa ser glorificado em todas elas. Porque tem decisão que pessoas tomam, Deus está longe, Deus é esquecido, Deus não é lembrado. E depois que tomou, irmão, consequência e querer chamar Deus, não dá mais tempo. A decisão foi tomada, a semente foi plantada. É aquela velha máxima de alguém pedindo perdão para alguém e outro estabelece como ele para perdoar uma meta. Sobe na montanha com um saco de pena, quando tiver bastante vento, jogue as penas para o alto. Se você conseguir pegar todas as penas, eu te perdoo. Aleluia! Tarefa difícil, hein, né? Não é impossível, né? Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Oh, glória! Nada é impossível. Então, às vezes pode ter a vida nos reservar estes momentos de dificuldade. Nós não sabemos como fazer. Que o diga Josafá, né? No clássico lá, quando ele está ali, quando alguns exércitos se levantam contra ele. Nós não sabemos o que fazer, não sabia mesmo. Né? A vida pode nos reservar esses momentos, como falávamos aí nas 2 quintas-feiras, né? Sobre imprevisibilidade, o imprevisível da vida. Pode acontecer, e tem coisas que mesmo às vezes com muito tempo servindo o Senhor, com tempo de idade, com experiências vividas, às vezes nós podemos nos deparar com coisas que nós não sabemos resolver. Aleluia! É verdade. Às vezes nós podemos nos deparar com coisas que nós não temos o domínio. Nós não sabemos de tudo. Nós não somos Deus. Deus sabe de tudo, nós não. Amém, irmãos? Nós somos finitos. Nós somos limitados. E deixa eu dizer a você, se você como eu já passou dos 50, a mente às vezes falha. Tem coisa que você já leu, já passou na vida que você esquece. Parece que vem as amnésias. Né? Tem algumas doenças aí da terceira idade muito comum, né? Claro, tem como hoje você evitar, mas quando acontece, porque são doenças da idade, né? Como Alzheimer, a pessoa começa a esquecer e começa a lembrar de coisa que não deveria mais lembrar, né? Esquece do ontem, esquece do que comeu hoje, mas lembra uma vida quando era criança, quando brincava de carrinho lá na... Né? Que coisa, né? Não é verdade? Nós temos assim, nós somos seres finitos, meu irmão. E às vezes, nós não sabemos o que fazer. Mas, queridos, nós servimos um Deus que tem uma direção para todas as horas. Quando não tem caminho, disse o profeta Naum, ele tem o seu caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade. Né? Então, acalme o coração, coloque a preocupação nele, peça a direção para ele, que não vai ter decisão, mas honra a Deus nas decisões. Pode ser o mais difícil que for, consulte o Senhor, o que Deus vai pensar, o que a Bíblia diz, como que deve ser a minha postura, como que deve ser o meu comportamento, como você já, talvez como eu, já lendo diversos livros, os autores dizem assim, como Jesus agiria, como Jesus resolveria, né? Como Jesus entraria e sairia dessa situação. Então, isso é honrar a Deus. Honrar a Deus com as decisões difíceis. Primeiro, honrar a Deus com a minha vida e honrar a Deus com as decisões difíceis. Terceira forma de honrar a Deus. Deus, quando eu honro o Senhor, Deus é responsável por abrir portas que ninguém abre. Você sabia disso? Que tem portas na nossa vida que ninguém tem a capacidade de abrir? Sim ou não? É verdade, irmãos. Claro que quando nós partimos para o campo humano, tem muita coisa que, claro, você vai almejar, desejar, lutar, às vezes se esforçar, né? Você que de repente, isso é mais para, como diz alguém, para a galera jovem, né? Que de repente vislumbra o sonho, deseja, ou atrás, estuda, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? Só que nós aprendemos com o passar do tempo
que mesmo nós querendo, mesmo nós trabalhamos, mesmo nós nos esforçamos, as portas da nossa vida, quem abre é Deus. Amém? As possibilidades que nós temos, quem nos dá é o Senhor. Claro, com isso, eu não vou ficar de braço cruzado, citando lá, parafraseando o que nós aprendemos às 2 quintas, eu não vou ficar olhando para o vento. Eu não vou ser o fatalista, que tem que acontecer, vai acontecer. Eu vou fazer certamente a minha parte. É ou não é? Eu vou fazer a minha parte. Mas mesmo fazendo a minha parte, mesmo fazendo certo, irmã Márcia, eu não tenho a garantia que a porta vai abrir. Ou alguém tem, que vai dar certo. Que eu não vou ter nenhum problema na vida, que eu nunca vou passar, eu não vou ficar enfermo. Não. Mesmo fazendo certo, nós não temos a garantia que nós não vamos passar por essas circunstâncias. Então eu aprendo que quando eu honro a Deus, porque só Deus é capaz de abrir porta. Deus abre porta que ninguém tem a capacidade de abrir. É verdade. Eu acredito nisso e a Bíblia me faz acreditar nisso e eu descubro e defendo isso com algumas pessoas, com algumas coisas, com alguns personagens bíblicos sobre isso, porque Deus é capaz de abrir porta que ninguém pode abrir. E como é a abertura de porta? É bem verdade que nós temos que ter uma ótica bem aclarada, bem iluminada para isso. Essa ideia de abrir porta, essa ideia, porque a ideia que talvez tem fixo na nossa mente, nós visualizamos uma porta que tem uma fechadura e que tem uma chave, né? E de repente a porta vai se abrir. Não estou falando da porta de possibilidade, estou falando de repente, novos horizontes que se abrem. Estou dizendo que às vezes Deus é capaz de mudar a trajetória da vida de alguém, o sonho da vida de alguém. Um dia que eu preguei sobre um sonho de um garoto em Jerusalém, porque o pessoal vivia de agropecuária, então automaticamente quem não era criador de boi plantava alguma coisa. Aí chega lá os romanos na Palestina, tem lá uma outra profissão, publicano, cobrador de imposto. Quer dizer, não vou plantar, levantar cedo. Nós não fizemos isso, mas deduzimos isso por aprendizado de leitura, né, biográfica que já lemos, que o lavrador acorda cedo, é como feirante. Né? Não sei se você já teve a curiosidade de conversar com um feirante. Eu às vezes dialogo com as bancas que eu participo no domingo, e eles contando, né? 2 horas da manhã está arrumando caminhão, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, no máximo está chegando na feira. Né? É isso, mamãe? Porque tem que arrumar as coisas certas. Se está no meio da feira, tem que ser um dos primeiros a chegar, porque depois que as outras não está para o caminhão chegar. Né? Então, existem algumas coisas que eu possibilito, mas existem algumas coisas que é Deus que abre. E existem algumas coisas que é Deus que faz. Eu já conversei com pessoas formadas. Eu já conversei com pessoas com curso superior, por exemplo, formado em Direito e nunca advogou. Pessoa que é engenheiro de formação, que nunca teve nenhum projeto estabelecido por ele. Por quê? Porque não teve talvez a porta aberta, a oportunidade, aquele tchan de Deus, aquela oportunidade da vida. Por quê? Porque nós acreditamos, irmãos, principalmente nós que servimos o Senhor. As portas que se apresentam na nossa vida, é Deus que as abre. Aleluia! Não é os nossos méritos, nós sabemos disso. Eu honro ao Senhor, né? Eu me lembro que um jovem um dia disse para mim: não, você tem isso, você tem aquilo, não é Deus que deu, é você que levanta e trabalha. Sim, aí miserável, mas eu levanto e trabalho porque Deus dá saúde. Eu levanto e trabalho porque Deus me deu o som da noite para me quer fazer para acordar. Nós honramos a Deus. Nós entendemos que mesmo na nossa naturalidade, como todo mundo vive, Deus é honrado por nós. Senhor, muito obrigado. Por isso que nós aprendemos sempre a fazer isso, né?
Em tudo dai graças, como diz Paulo aos Tessalônicos. Em tudo dai graças. Então nós aprendemos. E quando nós olhamos para isso, que quem honra a Deus recebe portas que ninguém abre, eu observo Davi. Pergunta: se você tivesse a oportunidade de chegar lá no campo, onde Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Tradição dizia, quando você estuda a tradição judaica, isso era comum. Os filhos mais velhos, à medida que vão crescendo, vão cuidando de plantação ou cuidando dos outros afazeres, naquele período de guerra. E quem fica com a responsabilidade, desde lá da sua fase de juventude, já aprendendo os ofícios de cuidar, de responsabilidade, era o filho mais moço. Se alguém perguntasse para Davi, cuidando lá do rebanho do seu pai, se ele tinha ou se passava na ideia dele de um dia sentar em palácio, estar em uma família real, jamais. Tenho certeza disso. Humanamente isso era impossível. Humanamente isso era improvável. Se você perguntasse para ele, Davi, o que você sonhava? Quando nós éramos crianças, né? A gente tinha muito essa brincadeira. Quando você crescer, você quer ser o quê? Não sei se foi só eu que brinquei com isso. Quando você crescer, você quer ser o quê? A gente queria ser policial, a gente queria ser bombeiro, né? Geralmente a gente queria ser o que o nosso pai era. Se o pai era padeiro, não, você padeiro. Se o pai era pedreiro, você pedreiro. Se o pai era motorista, não, você motorista. Hã? Era assim ou não é? Se alguém perguntasse para Davi, o que você vai ser? Pode ser plantador de alguma coisa. Mas observe que um dia, ele, como um filho obediente, está levando, cumprindo a tarefa que o seu pai tinha dado. E ele não sabia, mas no campo de batalha que Israel estava sendo afrontado, Deus estava abrindo para ele uma porta de mudança do seu futuro. É verdade, irmãos. Eu não sei se você enxerga as coisas de Deus com essa perspectiva, que às vezes existem algumas situações que podem aos nossos olhos parecerem desfavoráveis, mas são portas que no mundo espiritual Deus está abrindo para você passar. É verdade. Um dia eu lendo um livro de alguém contando sobre uma cura, ele disse assim: eu só pude crer, eu só pude entender e eu só pude acreditar que Deus cura porque um dia a enfermidade bateu na minha casa e eu recebi essa fé e essa autoridade de Deus e vi Deus curar. Então eu acredito e eu prego, Deus cura. E quando você vive isso na íntegra, quando você é um testemunho, ou tem um testemunho, ou é uma testemunha ocular daquilo que Deus faz, a sua pregação, o seu espalhar da notícia, irmão, é uma coisa de alguém que está vivendo milagre, que ninguém contou, não, eu sei porque eu vi. Basta você ver isso lá, no texto de João capítulo 9, cego de nascença. Texto de João capítulo 9. Cego de nascença. Quando alguém pergunta lá, você era cego mesmo? E pergunta para o pai dele. Não, pergunta para ele, ele já é adulto, ele pode responder por si mesmo. Não, eu era cego, estou vendo. Então, só sabe que a porta se abriu quem, na verdade, entende que ela verdadeiramente se abriu. E para Davi esta porta se abre. E como se abre? Se abre no campo de batalha, se abre num campo de adversidade, se abre num campo de afronta, se abre num campo de impossibilidade, num campo de morte, num campo de escárnio, né? Num campo de aonde ele está sendo afrontado ou está sendo provado, né? Deus estava abrindo uma porta de mudança. Deus estava abrindo uma porta que ninguém poderia abrir. E Deus abriu para Davi. Porque a porta que Deus abriu, tirou ele do campo e colocou ele no trono. Isso é poderoso.
tirou ele de uma situação de opróbrio, de vergonha, ou de repente de simplesmente um pastor, aleluia, e o colocou em um patamar diferente. E isso, humanamente, isso é impossível, mas aquele que honra a Deus vive isso na prática, na íntegra. Aquele que aprende a honrar, porque você vai descobrir, há quem diga que Davi é compositor de muitos salmos quando ainda estava no ofício pastoral. É comum você observar Salmo 23, ofício de um pastor, né? Há quem diga que já lá no campo ele honrava a Deus. E quem honra a Deus, aonde está, Deus é capaz de abrir esta porta para te levar para um patamar elevado, para te levar para um outro patamar, como levou a Davi. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 13, verso 7. Romanos capítulo 13, verso 7. Eu queria, por gentileza, o outro irmão abrisse Malaquias, capítulo 2, verso 2. Quando nós não honramos a Deus, se quando nós honramos a Deus tem recompensa, acabamos de falar da recompensa lá do José, acabamos de falar da recompensa do Daniel, acabamos de falar da recompensa do Davi. Honrou a Deus, Deus o tira do campo e põe no trono. Do Daniel, que honrou a Deus em decidir a não se contaminar, Deus deu sabedoria e autoridade e o honrou diante dos reis. José honrou a Deus e Deus tirou do cárcere e o fez governador. Quem achou Romanos 13, 7, por gentileza? Romanos 13, 7. Tem aí Romanos? Tem Romanos? Misericórdia, esse mundo foi embora. Portanto, dará cada um o que pedeis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém? Nós não fazemos isso diariamente? Tem alguém aqui que paga tributo? A tradução de tributo é imposto. Tem alguém aqui que paga PVA? Que paga imposto, que paga água, que paga luz, paga pedágio quando passa nas praças do pedágio, ou fura pedágio? Hã? Ou tem os gatos lá? O gato no relógio, o gato na... Hã? Hã? Chega no mercado assim, fica esperando. Outro dia eu estava brincando com o irmão, né? Eu parei na fila do mercado, de repente eu estava brincando, que eu sabia que ele vinha. Ô irmão, estava esperando você aqui, que eu falou para mim que ia passar o longe aqui para pagar minha conta. Eu estava com 2 carrinhos. Meu irmão, fica esperando aí que hoje não sou eu, não. Né? Eu não desacredito, irmão. Eu não desacredito. Né? A gente aqui já ouviu até carro que subiu a serra sem motor e a gente dava glória. Imagine anjo que paga a conta. Isso aí é de menos. Né? A gente já acreditou, pastor Roberto. Em carro que sobe a serra sem motor e chegou aqui, abriu o motor, não tinha motor e deu glória a Deus. Né? Na nossa época pentecostal, irmão, a gente acreditava. Né? Que carro subia a serra até sem motor. Né? Teve um irmão uma vez lá que, cheio de fé, colocou água dentro do tanque. O cara disse que o carro andou, Robson. Fé. Como disse Jesus, nem Israel encontrou uma fé desse tamanho. Aleluia! Né? Então, o que Paulo está dizendo, meus irmãos? Pagamos o tributo e pagamos a quem devido. Né? Tem impostos municipais, impostos estaduais, impostos federais. Ele fala disso. Só que no término ele diz assim: dá honra a quem tem honra. E quem nós devemos honrar? Nós, como filhos de Deus, nós, como servos do Senhor. Quem nós devemos honrar? Deus. Como diz lá o Salmo 115, não a nós, Senhor, mas ao teu nome nós damos glória. O que é isso? Mas ao teu nome nós honramos. Por quê? Porque a palavra honra tem 2 significados gregos para ela. E é importante você saber disso. A palavra honra, na tradução do Novo Testamento, que claramente vocês sabem que está em grego, ela tem 2 conotações da palavra honra. O primeiro é o grego
valor de alguém ou de algo. Então, quando eu honro a Deus, eu reconheço a importância que Ele tem para mim. Eu reconheço o valor que Ele tem para mim. E isso é a palavra ti, ou tiné, né? E a segunda palavra, na língua grega para honra, no Novo Testamento, você vai encontrar a palavra doxa, que significa a honra no sentido de glória. Ou seja, nesse sentido que nós acabamos de ler, da glória somente para Deus. A ideia aqui do doxa, do honra, do doxa aqui, é a honra no sentido de glória. Então, nós honramos a Deus, glorificando a Ele, exaltando a Ele, dando glória a Ele, honrando o seu nome. E isso é o quê? É falando da sua reputação, de quem Ele é, do que Ele é poderoso, do que Ele pode, do que Ele é misericordioso, da sua grandeza. Isso é o quê? É o doxa, é dando honra no sentido de glória, aleluia, no sentido de colocá-lo Ele num lugar acima do nosso, em colocar num lugar devido. Essa é a ideia de Paulo falando aqui aos Romanos. Da honra quem tem honra, e nós honramos a Deus. E honramos a Deus, nós acabamos de falar, com a nossa vida, tomando decisões, e nós honramos a Ele, por entender que existem portas que nós um dia entramos, que Ele é o responsável por abri-las. Aleluia! Nós entendemos que se estamos aqui, se chegamos aqui, como diz a Bíblia, Ebenezer. Eu estava lendo essa palavra Ebenezer, não está somente lá no livro de Samuel, está lá em Jacó. Quando Jacó está passando ali, aquela região, ele diz Ebenezer, no sentido de Deus nos ajudou, Deus que ajuda, né? E o Deus que ajuda, ajudou Jacó, ajudou as pessoas lá em 1 Samuel, no período de Saul, ajudou os profetas, ajudou os discípulos no dia de Jesus. É o Deus também que nos ajuda até hoje. Aleluia! É o Deus que vai continuar nos ajudando. É como disse Isaías, é o Emanuel, o Deus conosco. É o Deus que está conosco perpetuamente. Se um dia Ele quebrou esta promessa para a casa de Eli, Jesus estabeleceu esta promessa, esse vínculo para os seus filhos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, com porta aberta, com porta fechada, com luta, com prova, com choro, com alegria, a certeza que temos, Jesus vai estar conosco. E não tem companhia melhor. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque quando eu honro, aleluia, é o que diz lá o texto, eu vou honrar aqueles que me honram. Por favor, Malaquias 2:2. Malaquias 2:2. E eu encerro aqui. Se não ouvir, se não propuser no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei a vossa bênção. Aliás, já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso no coração. Olha o que Malaquias está dizendo. Se eu, como nação escolhida, vamos transliterar isso nos dias de hoje, eu como servo de Deus, eu como lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu como alguém que tem um pacto, aliança com Deus, eu como alguém que sou agora em Cristo uma nova criatura, eu como alguém que agora vislumbro a salvação eterna, passar a eternidade com o Senhor, eu como filho de Deus, eu como servo de Deus, eu tenho que honrar ao Senhor, porque se eu não honrar ao Senhor, diz Malaquias, eu vou atrair para mim maldição. Tem alguém aqui que quer maldição? O oposto da maldição, a contramão da maldição das nossas vidas, é você todos os dias honrar a Deus. Amém? Honre a Deus. Aleluia. Talvez você pode reconhecer alguém, talvez você é comum lá
zona militar, é comum, não sei se você percebe isso, quando tem lá, policiando aí no dia a dia, tem lá um terceiro sargento, chega um cabo, bate continência, no sentido de respeito, no sentido de honrando, reconhecendo a autoridade. É comum, quando você vai isso, poderia falar aqui das coisas militares, é comum isso. Nós também, é comum, um crente, alguém que acredita no Senhor, alguém que reconhece que depende de Deus. Tem alguém que depende de Deus aqui nesta noite? É comum, todos os dias da nossa vida, nós honrarmos a Deus. Amém? Deixa eu relembrar algumas orações clássicas que nós aprendemos. Ô Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Senhor, talvez você vai abrir o seu coração. Senhor, não foi um dia fácil. Foi um dia que eu pensei em largar tudo. Eu pensei, Senhor, tem misericórdia, eu até murmurei. Que a gente começa a lembrar. O Espírito Santo faz, não como acusador, mas faz você lembrar. Até murmurei, até falei coisa que eu não devia, até agi como não deveria. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Eu reconheço que a sua misericórdia é tão boa. O que é isso? Honrar a Deus. O Senhor está acima de mim. Eu dependo do Senhor. Aleluia. Isso é honrar o Senhor. É dar a glória devida ao Senhor. Amém? Eu conquistei. Não, eu conquistei porque Deus me fez conquistar. Eu conquistei porque Deus abriu a porta. Eu estou lá porque o Senhor me proporcionou. Eu alcancei porque foi Deus. Irmãos, nós aprendemos isso. Né? Nós não podemos esquecer dessas coisas primórdias. Não podemos. Eu falava na última quinta retrasada, né? Aquela doença, uma das doenças que faz o nosso coração enfermar, é a doença do egoísmo. Achar que algum resultado bom é por causa da gente e tirar o reconhecimento que foi Deus. Talvez você já observou em um carro passando na rua, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quem já viu esse adesivo andando por aí? Nunca foi sorte, né? Nós cristãos temos sorte, irmão. Nós temos Deus. Amém? Nós temos Deus. Eu tenho sorte. Talvez você vai, de repente, uma expressão, né? Como a gente tem o hábito de dizer, né? Eu adoro essa comida. Mas sabe que na íntegra a gente não adora a comida. É a forma de falar, né? Porque nós somente adoramos a Deus. Ou não? Sim ou não? Não, eu adorei. Não, adorei não. Adorei também na forma de falar que você gostou demais. E até a gente tem esse entendimento e a gente releva, né? Nós somos totalmente legalistas, ao pé da letra, né? Não somos fariseus aqui, né? A gente até entende isso. Mas, queridos, nós adoramos o Senhor somente. Aleluia. Tudo por Ele, por causa dEle, para Ele são todas as coisas. Amém? É o que Paulo está dizendo lá em Coríntios. Quer comamos, quer bebamos, quer vivamos, quer conquistamos, quer adquirirmos qualquer coisa, faz tudo para a glória de Deus. Tudo Deus tem que ser glorificado. Fique com esta simples palavra, irmão do Senhor cristão, que Deus possa te abençoar, te proporcionar aí um tempo de bênção na sua vida, para que você continue honrando o Senhor aonde o Senhor tem te colocado, né? Eu costumo dizer que aonde o Senhor nos coloca, Deus tem que ser glorificado lá. Amém? Deus tem que ser conhecido lá. Então que nós sejamos aí, em nome de Jesus, um canal desta bênção de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos,